Star Trek Além da Escuridão é um baita blockbuster baseado na série da década de 60 que fez muito sucesso e se tornou cult, trazendo Chris Pine no papel de Capitão Kirk, Zachary Quinto no papel de Spock, Zoe Saldana no papel de Uhura, Carl Urban no papel do médico da equipe e Simon Pegg como responsável pela função operacional da espaçonave. Dirigido por J.J. Abrams, lançado no ano de 2013, gastou 185 milhões devido aos grandes efeitos especiais e tudo mais, mas arrecadou 467 milhões, ou seja, deu mais do que o dobro, sucesso garantido. É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. Então logo mais depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem pra vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem então? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, onde o personagem título, seu filho caçula, Lobo Cinza, e seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é que foram criados para esse novo segmento da literatura. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico, e também em e-book, lançado no Kindle. É aqui onde tudo começa. E eu trago a minha origem secreta do universo game, criada em parceria com Emerson Penerari, que também é o responsável pelas capas e roteirização também. Vai lá pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E tem também o meu segundo trabalho literário que se chama O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Eu pego um personagem que foi um coadjuvante de luxo na primeira trama e alço a personagem principal. Só que desta vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte. E os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para descobrir o que houve com eles, se estão vivos ou estão mortos, e praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico, e também no seu formato e-book, no seu formato digital, no Kindle. Entra lá pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. O filme Star Trek Além da Escuridão traz um lendário inimigo da equipe, o Khan, que é perfeitamente representado por Benedict Cumberland, o Doutor Estranho do universo Marvel, só que ele está impecável na pele desse vilão. E a trama começa logo no início, Capitão Kirk fugindo de uma civilização meio arcaica nos confins do universo, enquanto o Spock desce no vulcão para congelar ele, porque se ele entrar em erupção ele iria destruir todo o planeta. Então eles quebram o protocolo da sua missão e interfere ali. A nave estava escondida dentro do mar de lá, ela alça voo, ele salva o Spock e devido a isso ele perde o direito de ser capitão da sua própria espaçonave, pois o Spock fez um relatório todo detalhado da missão, do que aconteceu, das coisas que ele fez de quebra de protocolo, o que reduziu a primeiro imediato.
E ele ficou muito chateado com isso, pois o Spock tem problema de lidar com as emoções. Devido a isso, Khan já vai maquinando, ele salva a vida de uma menina, mas em compensação o pai tem que se sacrificar para que ele consiga reunir toda a cúpula do setor da Enterprise do ano de 2259 na Terra, e é onde ele os ataca quando eles estão reunidos. O Capitão Kirk, que é Chris Pine, é designado para uma missão assim que seu primeiro imediato falece nesse ataque do Khan. E ele vai pro planeta do Klingons, que é uns inimigos, uma raça alienígena muito hostil, fora da casinha, uns inimigos muito antigos da frota estelar. E ele se refugia lá. O Capitão Kirk recebe a missão de capturá-lo, de ir até lá e eliminá-lo. Só que as divergências dele com o Spock acabam fazendo com que ele capture e leve o Khan à justiça. Só que lá, praticamente, num ataque, numa incursão ao planeta que eles achavam que estavam deserto, eles se deparam com Klingons. E numa negociação entre a Uhura, que fala o idioma deles perfeitamente, nessa negociação o Khan os ataca e vai eliminando um a um deles, assim como o Capitão Kirk e o Spock entram em ação tentando eliminá-los também, mas se não fosse a ajuda do Khan, eles não conseguiriam. E do nada ele se rende para ser levado a bordo da equipe. Quando ele está a bordo, a nave quebrou a dobra, né, e ficou presa por um defeito no seu sistema de voo interestelar, e eles ficam presos entre o planeta dos Klingons e a frota. Só que eles entram em contato com a Terra, e esse capitão é que surge do nada lá, querendo levar o Khan à justiça, querendo que ele fosse eliminado. Só que esse capitão tinha uma filha dele que estava junto com a Enterprise, que ela entrou sorrateiramente, de forma... se colocou na equipe lá, mas não falou que era filha do capitão. E ela é um as na manga do Capitão Kirk na negociação. Ele tenta dar fuga da espaçonave, só que a espaçonave que ele está é muito avançada, pois ela foi desenvolvida pelo próprio Khan para ser uma nave de combate. E ela sai da dobra e eles acabam sendo atacados por ele. Numa incursão, ele designou Simon Pegg, que ele dispensou porque ele foi levar mísseis junto com ele para esses confins do universo no planeta Klingon. E o Simon Pegg bateu o pé e falou que aquilo não procedia. Aí o Chris Pine, o Capitão Kirk, o dispensou. E como ele estava na Terra, ele foi até Saturno, o lugar onde estava sendo feitas essas armas, né, inclusive essa espaçonave que os ataca, e ele embarca nela. A partir do momento quando ela vai de encontro à espaçonave lá, e lá dentro, ele, como é um técnico muito dos competentes, ele inabilita o sistema de armas deles, e é onde eles têm um tempo para poder invadir lá. É onde Kirk se alia a Khan para poder combater o seu capitão, a cara que lhe deu a ordem para capturá-lo. Só que chegando lá, o Khan vai eliminando um a um dos seus inimigos. E ele se rebela, matando o capitão daquela espaçonave. Quando eles levam a crer que o Khan realmente era aquilo que ele queria, o Khan assume o controle da nave, devolve o Capitão Kirk e os imediatos para a sua espaçonave, e assim que os 72 foguetes, que na verdade eram a sua tripulação congelada criogenicamente, eles devolvem os mísseis, ele recebe, ele ataca a nave da Enterprise, só que os mísseis estavam sem a sua tripulação, que fica guardada pelo Spock, que ficou o primeiro imediato na espaçonave deles, e era míssil mesmo, que explodem, detonando a nave de dentro para fora. Com isso, a nave, que estava muito debilitada devido aos ataques, cai na Terra. Só que graças à ação de Kirk, Spock e os demais, ela consegue sobressair não caindo na Terra. Só que a nave do Khan não tem a mesma sorte e cai na Terra. Só que ele sobrevive.
e busca vingança contra os membros da Enterprise. Só que aí quem sai na captura dele é o próprio Spock. Não sem antes consultar a sua versão do futuro de como eliminar o Khan. E ela quebra o protocolo, ó, fala que Khan é um dos maiores inimigos da Enterprise. E ele sai na captura numa das cenas que melhor do filme. Sai na mão com ele, capturando, lutando, saltando entre espaçonaves, lutando contra ele, usando seu toque fatal que ele resiste. Cara, foi uma das melhores cenas do filme. E com a ajuda da Uhura, que surge lá do nada, tonteando ele com a sua arma laser de mão, que é uma espécie de revólver do futuro. Ele nocauteia ele, só que ele não mata, porque não é da sua natureza e porque o seu sangue salvaria o Capitão Kirk, que foi exposto à radiação e devido a isso estava dado como morto, foi conservado criogenicamente, e o sangue do Khan sintetizado pelo Karl Urban, que é o médico da equipe responsável pelos melhores comentários ácidos desse filme, o salva. Olha, se você não viu ainda, procure ver. Star Trek é entretenimento para a família toda, ficção científica, aventura, fantasia, com um roteiro muito bem amarradinho, muito bem escrito, pegando esses primeiros membros da série, repaginados para o presente. Olha, ficou atemporal. Sem falar também que o Benedict Cumberland, no papel de Kang, está impecável. Deu mais vida ainda a esse vilão. É isso. O meu terceiro trabalho literário já está a caminho e se chama O Andarilho, um romance, aventura e fantasia que muito em breve estarei disponibilizando para todos aí, para você poder ver. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?